Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu trouxe aqui a Gabi. Oi, gente, tudo bem? E ela vai falar um pouco sobre a opinião dela com relação a trazer os filhos aqui para o Canadá, né? Quais são os benefícios para as crianças e para a família também, né? Para as pessoas que vêm em família, trazerem os filhos aqui para o Canadá. Ela tem duas belezurinhas em casa. Sim, tem um de 5 e outra de 3. A de 3 chegou aqui com quantos anos? 8 meses. 8 meses, então realmente bem pequenininha. Sim, na verdade, eles foram o motivo de eu estar aqui. A gente é baiana. Eu sou baiana, a gente morava no Rio há 11 anos. E quando eu tive meu primeiro filho, eu entrei em pânico, porque andar com a cadeirinha atrás, a gente tinha medo de parar em blitz falsa ou ser assaltado, e eu não consegui tirar o neném de trás. Quando eu tive a segunda, eu ficava imprensada entre as duas cadeirinhas, num carro relativamente grande. Eu ficava treinando, abrir as cadeirinhas com as duas mãos, para conseguir tirar eles em um momento de crise. E aí, quando eu vi que eu estava desesperada com isso, eu falei, deu. Não dá mais, é hora de realizar o sonho de ir embora e é por eles que eu vou. E eu acho que isso foi, assim, o fator decisivo para a gente ir embora. Tá bom. Então vamos lá. Quais são, então, as vantagens de trazer os seus filhotes para o Canadá? Cara, eu não consigo ver desvantagens. Ah, é? Sim. Começando pela escola, por exemplo. Meu filho, ele tinha quase 2 anos quando eu comecei a programar a viagem, e ele estudava em uma creche que era do lado da minha casa. Eu pagava R$1.200 de creche. Então, só pela essa facada já era complicado eu pensar em continuar lá. Aí tem o plano de saúde. O plano de saúde para minha família de 3 na época era em torno de 900 e alguma coisa reais. Aqui, $75 a família de 4. Mas o daycare aqui também não é caro? O daycare até 5 anos. Então, você tem que ter um planejamento, obviamente, mas tem outras estratégias. No meu caso, eu escolhi o preschool. Como eu tenho 2 filhos, então eu escolhi um preschool que não é o dia inteiro e é menos que a metade do preço de um dia inteiro. Então, a criança aprende, socializa de uma forma mais barata. Atividade, por exemplo, eu morava em um prédio no Rio de Janeiro onde tinha piscina, academia, parque e tudo. Então eu vivia dentro do prédio. Meu filho não tinha acesso a brincar externamente. Então quando eu ia para Salvador, por exemplo, minha mãe falava, esse menino não conhece o que é pisar na grama, não conhece o que é pisar na areia, é filho de apartamento. E ele era filho de apartamento. E aqui o que ele menos é filho de apartamento, porque a gente mora em uma casa na frente de um parque. Todo final de semana as atividades são extra casa, né? São na rua. Então, eu não consigo ver o que não é benefício estar aqui com a criança. Então, para mim não tem escolha. Se eu pudesse realmente escolher desde sempre estar aqui para criar filhos, eu escolheria sem sombra de dúvida. Então a qualidade de vida aqui é gritante para criança. Muito. Para criança e para família, né? Muito. E nessa busca ainda no Rio de Janeiro, na busca de escolas, eu procurei uma escola bilíngue, porque eu achava importante, né, a criança ter uma educação bilíngue, não só pelo fato de falar uma segunda língua, mas pela maneira que eu acho que aumenta a visão dele em relação à vida. E eu pesquisei uma escola no Rio de Janeiro, perto da minha casa, que coincidência ou não, era uma escola canadense. Maple Bear? Maple Bear. E o custo dele anual era um absurdo. Então, tipo assim, quando eu fui na escola, eu fui fazer entrevista, eu conversei com a menina, estava prestes a matricular. Quando eu comecei a comparar os preços, eu falei, é mais vantagem financeiramente eu morar no Canadá. Porque o que eu ia gastar de ano de escola por meu filho era praticamente o que eu gasto de vida com a família inteira aqui em 6 meses. Então, tipo, é muito mais caro ficar no Brasil tentando dar uma educação de qualidade do que vir pro Canadá tentar investir aqui. Enfim, são algumas coisas que pra mim foi de extrema importância comparar e botar na ponta do lápis, assim, o que era mais vantagem, ficar lá ou vir pra cá. Lembrando, gente, que aqui a escola, né, a partir dos 5 anos, ela é pública, né, então ela é gratuita. Se você quiser colocar seu filho numa escola particular, numa escola religiosa e tal, e quiser pagar por isso, ok. Mas normalmente as crianças vão pra uma escola pública de qualidade. E aqui ainda, se você quiser botar o filho na escola pública bilíngue, que você tem essa opção, você pode, que é em francês e inglês também. Ou seja, sai do Brasil com inglês, vai pra escola aqui, aprende mais 2 línguas. Se você conseguir manter o português na sua casa, que também é um desafio, você consegue fazer com que seus filhos aprendam francês e inglês fluentemente e o português também. Okay. E como é que é a escola dos filhos? Então, é engraçado que como meu filho foi pra escola com 2 anos, quer dizer, quando ele ia completar 2 anos ele já estava lá para se adaptar.
eles lá já aprendem a fazer númerozinhos com feijão, com cordão, aprende letras muito cedo. Então, com 2 anos, Rafael já estava aprendendo letras, coisas que eu achava assim absurda para a idade dele, porque ele mal sabia ainda rabiscar, sabe? Já estava aprendendo letras e números, enfim. E ele veio pra cá, então de 0 a 5 anos aqui você escolhe, você bota no daycare ou no preschool ou não bota em lugar nenhum, bota só em atividades. E eles não aprendem exatamente assim como é no Brasil, eles aprendem sentimentos, eles aprendem a lidar com sentimentos, eles aprendem a socializar com mais intensidade, eles aprendem matemática e letras dentro da realidade. Por exemplo, matemática, ele aprende assim, como encher um balde d'água, são com quantos copos, então eles vão contando a quantidade de copos naquela atividade prática. É diferente do Brasil, que pelo menos na escola dos meus filhos, ele sentava na mesinha para desenhar números, sabe? Então até os 5 anos a metodologia é muito diferente. Eu fiquei preocupada, achando que meu filho estava atrasado, né, de acordo com o que era imposto no Brasil. E eu vi que não é bem assim, tipo, a partir dos 5 anos ele vai ser alfabetizado como qualquer criança e a velocidade do ensino já começa a mudar. Então, em comparação do Brasil para cá, eu não diria que é atrasado ou adiantado, eu simplesmente diria que é bem diferente. Como é que é com relação à segurança deles para ir para a escola, voltar? Então, na minha casa, lá no Rio, a escola era na mesma rua do meu prédio, então a babá descia com eles iam andando e eu ficava relativamente tranquila, apesar de ter relatos de assalto na redondeza, então eu ficava monitorando, tava no trabalho, falava, aí chegou, não chegou, tá tudo bem e tal. Então, para ter ideia do meu nível de estresse, eu não queria que meu filho nem atravessasse a rua, então eu me preocupei em escolher uma escola que a babá pudesse levar com extrema segurança. Existem mães lá, que eu sei, de filhos de amigas minhas, que precisam pagar transporte, né? Então a criança tem que pegar trânsito e tem engarrafamento e um monte de coisa, enfim. Aqui, as escolas são por bairros, você normalmente bota a escola no próprio bairro da criança e eu tive a sorte do meu filho estudar na escola dentro da minha rua. Então ele também vai poder ir andando, com a diferença de que se ele precisar atravessar a rua, aqui o trânsito é muito mais tranquilo, as pessoas respeitam a velocidade mínima perto das escolas. Você tem que cumprir, senão tem multas. Então a probabilidade dele ser assaltado, ou atropelado, ou sequestrado aqui é praticamente zero. Então, nesse sentido também, eu acho que aqui é um pontinho positivo em relação ao Brasil. Ou seja, não precisa ficar ligando aí, chegou, não chegou? Não. E também, se ele não chegar por algum motivo, a escola liga pra gente. Eu sei que algumas escolas no Brasil devem fazer isso, pelo menos a minha não fazia. Se meu filho não fosse pra creche, ninguém me ligava. Mas aqui eu sei que se o filho não for, automaticamente a escola liga pra saber o que aconteceu. Você já chegou a conversar com os seus filhos sobre eles estarem convivendo com crianças de lugares diferentes? Na verdade, não precisa nem conversar, eles trazem isso para dentro de casa. Por exemplo, na escola que meu filho estudava, que acabou agora semana passada, ele tinha 8 coleguinhas, cada uma de uma nacionalidade diferente. Então, o último dia de aula dele foram pessoas mostrando um pouco da sua cultura. Então, eles aprendendo a fazer comidas de outras culturas. E isso no dia a dia é refletido de diversas maneiras. Por exemplo, meu filho com 5 anos, ele virou para mim e falou, mãe, eu quero estudar mandarim. Eu, com 5 anos, provavelmente eu nem sabia o que era mandarim. Mas eu quero brincar de Barbie. Entendeu? Então, ele tem noção de línguas, por exemplo. Não só porque ele aprendeu inglês aqui, mas ele sabe que existem outras línguas. Então, ele fala assim, mãe, meu coleguinha fala hebraico. E ele fala assim, o outro fala o português de Portugal. Então, ele tem uma consciência já de mundo na idade dele que eu nunca tive na minha. Eu acho que eu provavelmente demorei muito tempo para ter. Então, isso eu acho que é muito rico, porque ele aprende a entender o mundo de uma forma diferente do que você não tem esse acesso. Então, é outro pontinho que eu acho que vale muito a pena. Como é que é essa transição do preschool para a escola? Preschool daycare, né? Um dos dois. Então, você tem que matricular a criança no ano que ele faz 5 anos, ele está elegível para entrar para a escola pública. E foi o que eu fiz. Meu filho fez 5 anos em março e eu tive que ir em fevereiro, na verdade, para o School Board, que era para eu dizer para onde que eu quero mandar meu filho. E lá no School Board, a primeira pergunta era qual é o seu status aqui, né? Porque você tem que ter uma elegibilidade para poder matricular a criança. E eu mencionei a minha história e eles aceitaram. E eles pedem toda a documentação da criança, cadastram ela e depois me chamam. Quando elas me chamaram, já foi para fazer uma avaliação no meu filho em relação ao idioma dele, para saber se ele vai ter dificuldade na adaptação. Então eles fazem essa prova. No caso do meu filho, por a gente manter o português em casa muito forte, ele achou que ele precisaria de um auxílio. Então a escola vai disponibilizar um professor particular para ele dar esse suporte.
Sem custo nenhum pra você? Sem custo nenhum adicional, só para eu ter... Eles me avisam, na verdade, para ter ciência do que está acontecendo. E eles também perguntam se eu quero botar na francesa ou na inglesa. Eu preferi na imersão inglesa apenas, a princípio, depois eu vou mudar. E pronto, foi assim que foi feito. E aí a escola me aceitou, manda uma carta para mim, dizendo que vou ser muito bem-vinda para conhecer a escola. E aí chamaram a gente no dia, com outras mães novas também, e fizeram um city tour lá com o Rafael na escola, apresentaram tudo que ele iria receber, falaram da professora que ele ia ter como suporte, falaram das atividades extra-classe que eles têm, tudo 100% do governo. Obviamente a gente paga os impostos para ter direito a isso. E eu me senti assim super, hiper acolhida. Não teve nenhum momento que eu sentisse que eu sou estrangeira e por isso eles estariam me tratando de alguma forma diferente, não sei. Então foi extremamente acolhedor e surpreso. Porque é o que eu falo, eu venho da realidade do Brasil, onde as escolas particulares que você paga muito caro, você espera um pouquinho mais de atenção, eu até então nunca tive. Então eu achava que era até um pouco de descaso lá no Brasil, porque, por exemplo, a escola do meu filho era uma escola de um bairro relativamente bom, então ela era muito disputada, então você lutava muito para conseguir entrar, e quando você estava lá, você ainda pagava uma fortuna e as pessoas meio que... tá achando ruim, saia. Aqui foi extremamente o contrário. Todo mundo me acolheu muito, entendeu? Eu saí de lá meio que, tipo, sem graça, assim, tipo, gente, por que eles estão assim, sabe? Por que é tão acolhedor assim? E é o normal aqui. Anteontem, eu postei também alguma coisa no Facebook falando de uma amiga minha que tinha ido agradecer na escola pública pela qualidade do ensino que o filho estava tendo. E a professora não entendeu. Tipo assim, mas por que você está agradecendo? Tipo, eu tô fazendo a minha obrigação, eu trabalho com isso, é a obrigação do país acolher as crianças. E eu senti isso no dia que eu fui matricular meu filho. Então, pra mim também, eu fiquei assim, surpresa, realmente emocionada. Chorou? Não. Mas eu fiquei muito sensibilizada pela atenção que eles tiveram, assim, pelo carinho e pelo respeito com a criança. Meu filho é uma criança tímida nos primeiros momentos, então ele ficou assustado com a mudança, é muita mudança, né? Em 2, 3 anos a gente mudou muita coisa. Hora nenhuma a professora veio, passou a mão na cabeça dele, nem nada do tipo, ela simplesmente respeitou o momento dele. Ela virou pra ele e falou, olha, quando você estiver pronto, você me avisa que a gente vai conversar. E ele ficou meio relutando e tal, e ela ficou lá calma, esperando, tipo, eu tentando argumentar que ele estava assim, por isso, por aquilo, e ela meio que, não me importa porque que ele está assim, ele está assim, eu vou respeitar. E aí chegou um momento que ele falou, ok, estou pronto. Aí ela falou assim, então, tudo bem, agora vamos. E aí ela foi, então, tipo assim, eles tratam a criança com um respeito que eu fiquei impressionada também, sabe? Eu não sei, eu tô com a bandeirinha Canadá a todo vapor. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Se eu puder não sair, eu vou ficar muito feliz. Pergunta polêmica. Polêmica. É verdade que eles pagam pra você ter filho aqui no Canadá? É verdade. Tipo, mais ou menos. Existe um auxílio do governo para crianças. Na verdade, existe mais de um auxílio para o governo. Eu, particularmente, conheci um pouco mais do auxílio que eu tô pensando em aceitar ou não, que é um auxílio que chega a ser mais ou menos $600 por criança, alguns casos menos, alguns casos, acho que não passa de 600, alguns casos menos de 600, que é para você usar com a criança. Então, por exemplo, se a criança tem de 0 a 5 e precisa de um daycare para que você possa trabalhar junto com seu marido, esse dinheiro vai ser suficiente para te ajudar a pagar o daycare. No meu caso, meu filho já tem 5 anos, não vai mais para o daycare, vai para a escola pública, mas ele ainda assim tem o direito desse benefício. Por quê? A Bia tem. A Bia tem também. Mas assim, por quê? Para você usar esse dinheiro para atividades extra-classe, para você colocar em esportes, para você fazer com que eles tenham atividades. E então, se desenvolvam, né? E se desenvolvam como todo mundo merece ser desenvolvido, né? Que deveria ter acesso, na verdade. Então, se você tem uma baixa renda, normalmente todos os imigrantes têm uma baixa renda quando chegam aqui, porque não conseguem já de cara com o mercado de trabalho com cargo alto, enfim, e o custo de vida aqui é muito alto, então esse auxílio é muito importante para isso, para que você mantenha a qualidade de vida do teu filho em relação ao que você gostaria de dar, que é esporte, cultura em termos gerais, fazer visitas em parques, enfim, e também para ajudar na escola quando for preciso. Entendi. E não precisa ser residente permanente para ter direito a esse benefício. Não então precisa. você como estudante pode ter? Você como estudante internacional pode ter. Tem um prazo limite, então a partir de determinada data você já pode aplicar para o governo e seus filhos recebem esse auxílio. É por criança, não é por família. Legal.
Então o negócio agora é fazer filho. Fazer filho. Se você faz uma penca de filho, você acha que não precisa nem trabalhar. Não, mas tem muito lugar que se aproveita disso. Tem 10 filhos. Quando eu comentei sobre isso, uma mãe falou bem assim, vocês criticam o Bolsa Família do Brasil, mas apoiam o auxílio criança do governo canadense. Gente, é completamente diferente. O Bolsa Família no Brasil é para necessidade básica, pela minha interpretação. E foi isso que deu uma certa polêmica quando eu resolvi falar sobre isso. Então, uma família de baixa renda no Brasil que tem direito a Bolsa Família, normalmente, eu não vou generalizar, mas normalmente elas não têm acesso a alimentos. Então, tipo assim, eles precisam desse auxílio para comer, para dar de comer para o filho ter condições de ir para escola. Eu já vi muita gente que usa para comprar sapato, para comprar roupa. Isso própria. É um outro problema, não, né? Não para filho, né? Então, tipo assim, as necessidades básicas do Canadá já são cumpridas por lei. Então, tipo, isso é muito difícil você ver uma pessoa passando necessidade aqui, porque se você precisa de comida, o governo te dá, entendeu? Então, não é o Bolsa Família do Brasil, é realmente um auxílio para a criança, não é para a família. Bom, BFF, muito obrigada por ter vindo aqui no meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter contribuído para botar uma sementinha no coração de quem quer vir pra cá com criança. Porque eu vou te contar, tem muita gente que vem e pra mim fala assim, olha, Kitty, eu quero muito ir, mas eu tô com medo e não sei, os meus filhos e blá blá blá, não sei se eles vão se adaptar. E tipo, cara, se adapta muito melhor do que você. Não, o que eu escuto muito é assim, eu tenho um filho, eu não sei se eles vão se adaptar com o frio. Gente, criança parece que não sente frio. Pra eu botar um casaco nos meus filhos, falam, tipo, mãe, tá quente, tô com calor, tô me coçando, tira. E eu fico achando que vai ficar gripado, que vai... Não. Vai dar frostbite. Não fica. Esquece isso. As crianças gostam da temperatura daqui, se adaptam melhor. A minha filha é brasileira, nasceu lá, ela veio pra cá com 8 meses, mas em dezembro do ano passado a gente foi no Brasil, ela tinha 2 anos e meio, e ela não suportou o calor. Então, tipo assim, ela empolou dos pés à cabeça de brotoejo. Então, a adaptação das crianças aqui é fantástica. O inglês elas aprendem muito rápido, mais rápido do que a gente. Meu filho de 5 anos já me corrige. Principalmente sobre o accent, né? Tipo, ele fala, mãe, não é assim, é assado. Então, eles corrigem a gente. Então, inglês eles se adaptam mais fácil do que a gente. Clima, eles se adaptam muito mais fácil do que a gente. E se acostumar com o que é bom é fácil, né? Então... Não tenho medo da adaptação das crianças. Não tenho. Bom, gente, então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe seu joinha, inscreva-se aqui no canal. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.